Saudações aos nossos amigos, sejam todos bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um breve estudo sobre o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, por ter manifestado o desejo em nosso coração em compartilhar a Tua Palavra com os nossos amigos e os nossos irmãos. Te pedimos e também agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Entendemos de acordo com a Palavra de Deus e para estudar o capítulo 4, o capítulo 5 e consequentemente os 7 selos, eu preciso ter em mente que existe uma continuidade nesses assuntos. Então começa pela igreja de Filadélfia. E nós vamos ver agora os textos. Na igreja de Filadélfia existe uma transição do ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial, onde ele fechou a porta do lugar santo do santuário celestial e abriu a porta do lugar santíssimo e começou a oficiar ali. Então, nós entendemos, e nós vamos ver agora pela Bíblia, que o capítulo 4, ele é uma continuação, ele é uma extensão da igreja de Filadélfia. E aí nós vamos ver que no capítulo 4 está montada uma corte celestial, suprema corte celestial montada lá no céu. E nós vamos ver que no capítulo 5 existe o livro dos 7 selos, ok? Que é uma continuação do 4, e aí começa a partir do capítulo 6, verso 1, aí é a abertura do livro dos 7 selos. Portanto, existe aqui uma sequência. São assuntos sequenciais e contínuos. Então vamos ver agora o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 3, versos 7 e 8, repetindo o que nós fizemos no vídeo anterior, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então esses textos aqui estão nos dizendo sobre alguém que pode fechar uma porta e que ninguém pode abrir, que pode abrir e que ninguém pode fechar. Evidentemente que está tratando da pessoa de Jesus Cristo. Então agora nós vamos analisar um texto, é um comentário, um texto muito esclarecedor que diz assim: assim como o sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano para purificar o santuário terrestre, entrou Jesus no lugar santíssimo do celestial, no fim dos 2300 dias de Daniel 8, em 1844, para fazer expiação final por todos os que pudessem ser beneficiados por sua mediação, e assim purificar o santuário, ok? Então ficou mais claro agora a partir da leitura desse verso. E nós vamos ainda ampliar nossa compreensão com outro comentário que diz assim, falando de Apocalipse 3, 7 e 8, diz assim: via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse, dirigidas à igreja neste mesmo tempo. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então aqui o texto está nos dizendo, via-se agora a aplicação das palavras de Cristo, quando Jesus disse lá para João na igreja de Filadélfia, lá. Então aqui ficou claro, com a leitura desses textos, com esta breve introdução, nós podemos ir para a Bíblia, para o capítulo 4, o verso 1, que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz,
que ouvi como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então agora fica mais fácil entender que depois destas coisas, ou seja, depois da igreja de Filadélfia, nas quais o verso 8 nos disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta, agora está continuando. Eis, depois dessas coisas, ou seja, depois da igreja de Filadélfia, João vê uma porta aberta no céu, evidentemente que é a porta do lugar santíssimo, no céu. E a primeira voz lá de Apocalipse 1, verso 10, verso 10 e verso 11 do Apocalipse 1, fala que João ouviu uma voz como de trombeta. Então aqui menciona pela segunda vez. Aí continua o texto: te mostrarei as coisas, ou o que deve acontecer depois destas coisas. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos, algumas expressões bíblicas que são indicadores de sequência, ou seja, indica que os assuntos são sequenciais e contínuos, tá bom? Então agora vamos continuar agora com o verso 2, que diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono e alguém sentado. Então, continuando agora no verso 2, João vê um trono e vê alguém sentado. Se nós formos lá para o livro de Daniel, veja o que diz Daniel. Daniel 7, verso 9, diz assim: continuei olhando, e eis que foram postos alguns tronos, e o ancião de dias se assentou. Então, esse ancião de dias de Daniel 7, 9, é o mesmo que está aqui agora no capítulo 4, verso 2, assentado. Então, está falando de Deus o Pai, ok? Então, Deus o Pai está sentado aqui. Agora, continuando no capítulo 4, vamos ver o que diz agora o verso 4. Diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então agora nós vimos aqui que existe um trono e Deus o Pai está assentado. Agora nós vimos aqui que existe 24 tronos e existe 24 anciãos assentados ao redor do trono. Então nós vemos aqui bastante evidência sobre tratar-se de uma corte celestial. Agora, com relação a esses 24 anciãos, nós vamos ler no capítulo 5, o verso 8, que diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então agora que é nos dito que aqueles 24 anciãos lá do capítulo 4, verso 4, eles têm também coroas. Já disse que tinha coroas, agora aqui diz que ele tem harpas e taças cheias de incenso. Não podemos dizer de quem se trata, mas uma coisa podemos dizer, que trata-se de pessoas, de seres humanos, porque eles têm coroa, eles têm vestes brancas, ok? E têm harpas de ouro. Somente as pessoas que passaram ou que passam pela experiência do pecado contêm esses objetos, nenhum outro ser. Portanto, trata-se de pessoas. Agora, de quais pessoas não existe indicação para isto. Então, continuando agora, nós vamos ler o verso 6 até o verso 8 do capítulo 4, que diz assim: há diante do trono um como que mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono e em volta do trono 4 seres viventes. Então nós temos aí um trono, Deus o Pai assentado, e ao redor do trono nós temos 24 tronos, 24 anciãos, e ao redor do trono que está o Pai assentado, nós temos 4 seres viventes. E lá no verso 8, veja o que diz: e os 4 seres viventes
tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Então nós vamos aqui ampliar um pouco a compreensão relativo a estes seres viventes. E lá no livro de Isaías, nós vamos entender de quem se trata. Isaías capítulo 6, e o verso 2 vai explicar para nós quem são esses seres viventes. Diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Então, trata-se de anjos serafins. Lá no céu existem anjos, os anjos mais comuns são anjos que têm 2 asas. Os querubins são anjos que têm 4 asas, e os serafins têm 6 asas. E os serafins e os querubins são considerados os comandantes das hostes celestiais, ok? Então identificamos aqui os 4 seres viventes. E agora nós vamos concluir com a parte final, que é dos versos 9 ao verso 11, que diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Muito bem, amigos, então nós fizemos essa breve análise desse capítulo 4, e no próximo vídeo nós vamos analisar o capítulo 5, que vai ser uma continuação. O capítulo 5, verso 1, vai começar falando que Deus o Pai, no caso do capítulo 4, verso 2, que tem agora vai aparecer tendo na mão um livro dos 7 selos, ok? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com os meus amigos e os meus irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.